Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como fazer esse detalhe super delicado na sua manga. Então, acompanhe todo o passo a passo, onde eu vou compartilhar com vocês como fazer essa abertura, o acabamento, os lacinhos, e essa manga você pode aplicar em qualquer modelo que você desejar. Então, vamos lá comigo! Para fazer a manga, gente, eu vou aqui pegar minha base da manga e vou copiar. A base, ela é longa, mas eu vou fazer ela no comprimento que eu preciso. Então, eu vou copiar ela também. Na hora da manga aqui, é importante a gente marcar o centro da manga, porque a gente vai ter um recorte, e é aqui que vai ser o recorte, né? Bem no centro dela. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Essa abertura, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente observa que aqui, ela não abre até o fim, né? Tem a barra, e a barra é fechada. Depois a gente vai colocar os lacinhos aqui. O comprimento total da minha manga, eu vou fazer ela, gente, colocar aqui 22 centímetros, né? Essa manga não pode ficar tão curta, porque a gente tem que pôr os lacinhos, né? Senão não vai dar pra colocar muitos lacinhos. Então, eu vou fazer com 22, traço aqui, ó. Então, a minha manga vai finalizar aqui, ó. E aí que entra também um detalhe que eu vou dar uma folga, porque eu vou medir aqui, ó. Essa base minha, ela já tá validada, mas só para explicar para vocês que aqui eu tenho 29 centímetros. O meu braço dá 24, 25, 24, 25, 26, 27, 8, 29. Tem 5 centímetros a mais aqui. Só que eu vou aumentar mais uns 2 aqui, ó, para deixar ela mais soltinha. Então, para cada lado aqui, ó, eu vou aumentar 2 centímetros e vou ligar para deixar essa manga mais larguinha. Até porque eu vou usar um tecido que não tem elasticidade. Então, eu quero que ela fique soltinha mesmo. Então, eu vou abrir a minha manga daqui até aqui. Só que quando estiver chegando perto da barra, eu não vou abrir até o final, tá? Eu vou deixar ali o acabamento para a barrinha. Então, o que eu já vou fazer aqui? Eu não costumo colocar a sobra de costura na hora do molde, mas nesse caso eu vou colocar já. Então, eu vou colocar mais, né? Que vai ser a barra da minha manga 4 centímetros. Porque eu vou dobrar 2 vezes como acabamento, tá? Então, eu vou acrescentar aqui 4 para baixo aqui da minha manga, vou unir. E vou prolongar essa linha aqui, ó. Eu ia colocar depois, mas eu acho que vai ficar melhor já colocar agora. Então, aqui ficou sendo, ó. Aqui é a barra, tá, gente? A barra. Então, eu vou recortar a manga primeiro por fora e vou recortar ela aqui, ó, até essa parte aqui. Aqui na barra eu não recorto, tá? Por enquanto não vamos recortar ela. Porque aí a gente vai fazer um acabamento até aqui certinho, para dar o acabamento de dentro dessa peça, tá? Da abertura. E aí depois eu faço a barra, e essa barra, ela não vai ter abertura. E os lacinhos a gente faz, mais pro final da aula eu vou filmar para vocês como que a gente vai fazer os lacinhos. Que também gente, é muito simples. Eu nem vou fazer modelagem, porque nem tem necessidade, tá? Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou separar tudo aqui, até aqui. Então pronto, gente. Fizemos aqui as molagens. Vamos agora cortar o tecido, tá? E aí na hora da costura vocês vão entender melhor essa parte da manga aqui, que parece difícil, gente, mas vocês vão ver como é fácil, tá? Então bora lá. Bom, gente, agora chegou o momento da gente estar cortando a modelagem da manga, tá? Lembrando, gente, mais uma vez, que essa manga vocês podem aplicar em qualquer modelo, tá? O intuito dessa aula é ensinar, dar uma dica para vocês de um modelo de manga que vocês possam estar aplicando em vestidos, blusas, onde vocês desejarem, tá? A forma de fazer é desse jeito aqui, depois é só aplicar no look que você desejar. Então, eu peguei o meu tecido aqui, eu dobrei pra gente já cortar 2 vezes, e aí eu vou posicionar minha manga aqui. E se você preferir, você pode marcar com giz, né, tudo aqui em volta, para você saber exatamente aonde você vai costurar. Eu vou estar aqui marcando com lápis, porque eu estou trabalhando com algodão cru, apenas para explicar para vocês como que foi que eu fiz aquela manga da blusa, né? Eu compartilhei lá no Instagram com vocês, e o detalhe, né, muitas de vocês gostaram. Então, eu vim aqui explicar como foi que eu fiz, né? E é bem simples, gente, vocês vão ver. E é uma manga que dá um detalhe que fica super romântica.
é um detalhe bem delicado para vocês aplicarem. E aí, o que é importante a gente ressaltar aqui, ó. Nessa abertura que nós fizemos aqui, ó, você vai posicionar sua manga, deixa ela bem certinha, né? Eu vou trazer uma parte para cá e eu preciso marcar o centro, bem certinho dessa manga, ó. Então, eu vou marcar aqui o centro, ó, dentro dessa abertura. Marcar bem certinho, porque ela tem que ficar bem centralizada. Até onde vai aqui, ó. Eu sei que vai até aqui, essa abertura. Essa parte aqui é a nossa barra, certo? Então, eu vou marcar, né, que aqui é a frente e aqui é as costas, correto? E agora a gente vai recortar essa manga, tá? Eu já desenhei aqui em cima. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar certinho, mas a gente vai recortar. Lembrando de deixar 1,5 cm nas laterais, porque a gente pode fazer a costura francesa de acabamento. Fica aí minha sugestão para vocês. Nessa parte aqui de cima, vocês podem deixar 1 cm e aqui vocês podem cortar rente, porque a gente já deixou o tanto da barra que a gente vai querer para nossa peça. Então, agora é só recortar isso aqui, aí nós já vamos ter as duas mangas, né, porque nós estamos com o tecido dobrado. Então, bora lá! Prontinho, cortei aqui. Por enquanto, eu não vou abrir aqui no meio, e vocês já vão entender por quê. Com ela já cortada, como eu falei para vocês, essa marcação aqui a gente também vai fazer do lado direito, tá? Eu marquei por enquanto do lado avesso, mas é interessante a gente marcar do lado direito, porque quando a gente for fazer o acabamento dela, a gente vai fazer pelo lado direito da manga, tá bom? Então, eu até aconselho que vocês quiserem, já façam aí, porque eu acho que vai facilitar melhor para a gente poder fazer aí a abertura, né? Que vocês já vão aprender como a gente vai fazer o acabamento dessa abertura. Então, eu vou posicionar aqui novamente a minha manga, vou ajeitar e eu só vou marcar aqui, ó, é só o meio dela, ó. Essa marcação aqui, ó. Você abre um pouquinho aqui, né, que a gente já cortou, vem até o final e marca que é aqui que a gente vai finalizar, tá? Essa marcação vai ajudar muito a gente ter uma noção da onde a gente vai fazer o acabamento. Então, a gente já tem aqui, ó, a marcação, onde vai ser a abertura. E aí, o que vocês vão fazer? Ó, a gente vai pegar aqui e vai medir o comprimento da sua abertura. Esse comprimento vai ser de acordo, gente, com o comprimento da sua manga. Quanto maior, né, o comprimento dela, pode ser que maior fique essa abertura. Então, a minha aqui, ó, ficou com 23, tá? Então, eu vou cortar a minha tira com eu vou aumentar 2 centímetros a mais, tá? Por quê? O acabamento aqui dela vai ficar embutido dentro da nossa barra. Quando a gente for fazer a barra aqui, ó, a gente já embute esse acabamento, ele não fica aparecendo. Então, eu vou cortar 2 centímetros maior que a minha abertura. Então, no meu caso aqui, ó, a minha abertura tem 23, eu vou cortar com 25, tá? Eu vou cortar um retângulo de 25 por 4 centímetros de largura, tá? Eu já cortei aqui, vou mostrar para vocês. É bem simples, você vai cortar aqui, ó, 2 retângulos, ó, 25, tá? Por 4 centímetros. Então, você vai precisar de 2 tiras assim, por 4 centímetros, para a gente fazer o acabamento aqui, ó, dessa parte aqui. E uma dica extra aqui para vocês. Quando eu tô trabalhando com o tecido algodão cru, né, para demonstrar para vocês, não tem tanta necessidade, porque ele é um tecido mais encorpado. Mas se você estiver usando viscose, um crepe mais fino, tecidos finos, mais mole, eu aconselho que vocês entretelem essa parte. É muito importante entretelar se o seu tecido for fino demais, tá? Um tecido muito mole, porque isso vai facilitar para vocês fazerem o acabamento aqui e ficar um acabamento de maior qualidade, tá? Você vai ver que você vai conseguir trabalhar melhor fazendo esse acabamento. Então, eu aconselho, entretelem se o seu tecido for muito fino. Outra parte que nós vamos ter que cortar é para os laços, né? Então, para os lacinhos, gente, eu determinei o seguinte aqui, ó. Vão ser 3 lacinhos, né? 3 para cada manga. O comprimento deles ficaram de 17 por 8 centímetros. Então, você vai cortar 3 pedacinhos de tecido de 17 por 8 centímetros, tá? Então, aqui a gente já tem a parte do laço. E aí, a gente precisa do acabamento do laço, né? Que ele vai um acabamentinho ali. Para isso, eu cortei mais 3 pedacinhos de tecidos, ó, no comprimento de
Aqui eu cortei com 11 por 6 centímetros, tá? Mas lembrando que eu cortei um pouco maior para facilitar na hora que a gente for costurar e vocês vão ver por quê, tá bom? Mas a gente não vai usar tudo isso, é mais para facilitar mesmo ali na hora da máquina, ali da gente segurar o tecido. Então, com tudo aqui cortado, gente, é assim que vai ficar quando você for fazer duas mangas, tá? Eu acabei cortando aqui dois acabamentos, mas a gente vai acabar fazendo só uma manga, porque eu vou estar fazendo de demonstração, tá bom? Então, na verdade, eu vou precisar de só um, porque eu vou fazer nessa manga aqui, ó. Então, tem o acabamento aqui, tem os meus laços, e agora a gente vai lá para a máquina para a gente começar a costurar toda essa parte aqui. E lembrando, um detalhe, mesmo que você entretelou sua peça, eu peço que você pegue esse pedacinho aqui, tá vendo? Aqui é o lado avesso, tá? Eu até marquei aqui avesso, para vocês não confundirem. Colocou entretela ou não, para facilitar, eu peço que vocês vão lá no ferro, vocês vão dobrar assim, ó, e vão passar o ferro aqui, vão vincar bem, para que a gente encontre o meio desse retângulo. Por quê? A gente precisa encontrar bem certinho o meio dele, porque o meio desse retângulo vai ficar bem em cima dessa marcação que a gente fez aqui, ó. Eu preciso desse guia aqui para quê? Para que metade do retângulo fique para cada lado aqui dessa marcação. Vamos lá, então, vincar tudo isso, passar, vamos lá para a máquina para a gente costurar e vocês aprenderem a fazer esse detalhe, assim, gente, que fica muito bonito nessa manga. E se você já está gostando aqui desse conteúdo, eu quero te convidar para você que talvez é iniciante, encontra dificuldades em fazer as suas modelagens, eu te entendo perfeitamente, porque eu também já estive no nível iniciante, né? E a gente sabe que no início, às vezes, as coisas parecem um pouco difíceis, mas eu posso te garantir que com a metodologia correta, que funciona e que dá certo, com o suporte que vocês vão ter durante todo o curso, diretamente comigo, eu tenho certeza que você vai aprender do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha costurado nada na sua vida. Eu quero te mostrar que é possível sim, e costura, gente, não é dom. Costura é prática, é dedicação e é perseverança. Foi assim que eu cheguei onde eu estou e faço as minhas roupas hoje do total zero. E eu quero te convidar, para você que quer fazer parte do meu grupo de alunos, eu vou deixar o link do meu curso aqui abaixo. É um curso desenvolvido do absoluto zero, gente, onde você vai aprender diversas peças para aumentar ainda mais os seus conhecimentos e também para você que não conhece nada de costura, vem comigo que eu vou ter o maior prazer em te auxiliar nessa jornada incrível, gente, que é criar os nossos próprios looks. Não tem nada mais brilhante do que você finalizar um look, se olhar no espelho e dizer, fui eu que fiz. Estou te aguardando lá. Clica no link aqui abaixo, faça a sua inscrição, aproveita essa oportunidade. Lembrando que no curso, gente, vocês têm 2 anos de acesso para acessar todas as aulas que já estão disponíveis lá dentro e todos os meses eu libero sempre aulas novas para você. Tô te esperando por lá. Tô aqui com a minha manga, lado direito, tá? Vou pegar aqui o acabamento. Esse aqui, ó, é o lado avesso. Eu marquei aqui no meio, porque o que eu falei para vocês? Vincarem, né, o tecidinho de vocês pra gente ter esse vinco aqui, ó. Essa parte do vinco vai passar em cima aqui, ó, dessa marcação. Então, eu tenho que posicionar esse vinco, ó, bem certinho aqui em cima. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Aí a gente pode ir colocando alfinetes, mas é muito importante colocar esse vinco bem certinho para centralizar ele, ó. Então, a gente vai olhando aqui embaixo, vai vendo se tá pegando certinho. Ó, deixa eu marcar com a canetinha, é onde vai finalizar, ó, a minha costura. Essa parte, ela vai ficar escondida depois dentro da barrinha da nossa manga. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tô usando uma cor de linha, né, diferente para que vocês consigam visualizar o que a gente vai fazer aqui. Mas é muito importante vocês prestarem atenção no seguinte. A gente não vai passar a costura em cima aqui no meio do vinco, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura, ó, meio centímetro, bem pouquinho mesmo, até um pouco menos que meio, tá? Bem aqui, ó, do lado, vamos descer essa costura do lado até chegar aqui embaixo, ó. Chegou aqui, ó, a gente vai dar alguns pontinhos e vamos começar a costura aqui pra cima. Eu vou virar aqui e aí a gente vai descer novamente uma costura do lado do vinco. Então, o que vai acontecer? Depois que a gente fizer isso, que a gente vai fazer a abertura dessa manga. Então, eu vou marcar aqui em vermelho, ó, onde vocês vão fazer a costura, ó. É do ladinho, ó.
até lá embaixo. Eu não vou marcar até lá embaixo, mas só para vocês terem noção, ó. Tá vendo aqui? Então, a gente vai costurar do lado aqui, vai descer, vai chegar aqui embaixo, vai fazer uns 3, 4 pontinhos, vai subir, 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 e vamos fazer uma costura aqui, retrocessa sempre no começo e no final, e depois a gente vai cortar aqui em cima da linha preta, que é bem no meio, e é aí que vai começar a fazer o acabamento dessa manga. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui bem certinho a minha manga, e a gente vai iniciar com uma costura. Então, vamos lá. Vai bem devagarzinho. Gente, lembrando que todas as marcações que eu fiz com canetinha, mas vocês vão fazer com giz, tá? Porque a canetinha, ela não sai do tecido. Eu só fiz aqui com canetinha para vocês conseguirem visualizar melhor. Ó, quando estiver chegando aqui no fim, ó, você vai bem devagarzinho, vai deixar a agulha dentro da máquina, você vai virar e devagarzinho você vai dar mais ou menos 1, 2, ó, 3 pontos. No caso da minha máquina aqui, 3 pontinhos, tá? E aí a gente vai subir novamente essa costura aqui. Ó, olha como que vai ficar, ó. Tá vendo, ó? A costura ficou do lado e a linha preta no meio. E aqui, ó, ficou o quadradinho. E o que que eu vou fazer agora? Agora que vem o segredo, ó. Eu vou cortar aqui, ó, bem em cima da marcação no vinco, que é essa parte preta que eu fiz aqui, ó. Então, você vai cortar dentro desse quadradinho bem certinho, bem no meio. Vamos chegar até quase ali no final. Quando estiver chegando aqui, ó, no final, é importante a gente fazer um detalhe aqui, ó, que eu vou até fazer de canetinha para vocês entenderem, ó. Por quê? Aqui a gente tem um quadradinho, né, cantos. Então, a gente precisa fazer um corte assim, ó, em V. Tá vendo aqui, ó? Vou chegar com a minha costura até aqui assim, mais ou menos, ó. E aí, aqui, tá vendo que eu fiz um Vzinho? A gente vai fazer um pique pra cá, com muito cuidado para não cortar a costura que a gente acabou de fazer, e outro pique pra cá, ó. Bem devagarzinho, porque isso aqui vai dar um acabamento nesses cantinhos aqui, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo como que ficou? E agora, a gente vai pegar tudo isso aqui e vai jogar pro lado avesso da peça, ó. Isso aqui a gente vai fazer lá no ferro. Por quê? Na hora que vocês forem fazer isso, o tecido não vai querer ir, ele vai querer ficar voltando. Então, a gente vai no ferro, vai vir aqui pro lado avesso da peça. E lá no ferro, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Para fazer o acabamento. A gente vai dobrar um pouquinho aqui, ó, dessa bordinha aqui. E o restante a gente dobra, ó, levando tudo pro avesso da manga. Vocês observam que a costurinha, ó, vai ficar aqui na lateral. Então, é isso que você vai fazer, ó. Dobra um pouquinho e dobra o restante. Do lado direito não vai aparecer nenhum tecido. A gente apenas vai fazer uma costura aqui para segurar esse acabamento aqui dentro. Então, vocês vão lá no ferro, vinca aqui, ó, dobra meio centímetro, né, metade desse acabamento, bem certinho, passa o ferro, aí depois vocês passam o ferro novamente para vincar bem isso aqui, ó. E ao vincar isso, ó, aqui no algodão cru é mais fácil, tá? Então, por isso que eu tô fazendo aqui com a mão. Mas, quando vocês estiverem no ferro com um tecido mais, assim, uma viscose, né, como eu falei, ele vai ser muito, no ferro vai ser muito mais fácil do que vincar com a mão, como eu estou fazendo aqui. Mas, gente, vai no ferro que dá super certo. Então, vou fazer isso, ó, bem, ó. Vincou, tudo bonitinho, vai ficar assim por dentro. Olha que lindo que fica. E por fora vai ficar assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, na beiradinha, para prender esse acabamento pro lado do avesso. E aqui a mesma coisa, desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu dobro o meio, bem certinho, passo ferro, né? Deixa eu colocar pra cá, ó. Passo ferro, bem bonitinho. Aqui embaixo a gente vai até no fim, tá? A gente passa o ferro até lá no fim, ó. Passei o ferro na primeira vez, assim.
E aí, o restante a gente dobra, ó, pra cima da manga. E passa o ferro. Tudo vai ficar bem vincado. Vocês vão ver aí que o ferro, gente... É como eu sempre falo lá no curso, gente, o ferro é nosso amigo, tá? E, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Quando você passar o ferro bem vincado, ó, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E aí, agora, a gente vem passando uma costura aqui, ó. Pra fazer esse acabamento, né? E ele fica bem bonito. Então, agora eu vou passar essa costura aqui. Ó, retrocesso. E vamos fazer a costurinha aqui do lado. É claro que vocês vão estar utilizando a linha da cor do tecido, tá? E não vai ficar aparecendo, não vai ficar muito evidente. Ó, na hora que estiver chegando aqui no fim, bem devagarzinho, desce um pouquinho, parou, vira o tecido. E aí a gente vai fazer aqui, ó. E vamos vir pra cá agora. Até chegar ali na bordinha, a gente precisa costurar. Chegou ali, levanta, sempre deixa a agulha dentro da máquina para não sair nada do lugar. Ajeita e vamos fazer esse outro lado. Finalizei. Vou cortar as linhas, tudo certinho. E eu vou mostrar já para vocês aqui como que ficou. Ó, vai ficar assim, tá? Essa aqui a gente já consegue ver a abertura. Você vai passar o ferro, vai passar bem, porque isso vai assentar, vai ficar bem bonito. Olha como que ficou o avesso, ó, tá vendo? Fica tudo embutido, nada fica aparecendo. E aí, gente, vocês vão costurar a manga normalmente na peça de vocês, tá? Aqui em cima, eu só dou a dica de como. Na hora que vocês for costurar, um lado deles, você deixa passando bem pouquinho, gente, mas é coisa mínima mesmo, assim, sabe? Eu não costumo deixar um do lado do outro assim, não, sabe? Eu pego, coloco um pouquinho assim, ó, bem pouquinho, ó, um em cima do outro assim, ó, e costuro dessa forma. Por quê? Eu acho que assim fica melhor, ó, tá vendo? Aí na sua manga vai ficar um leve transpasse aqui em cima. Então você pode até colocar um alfinete, dar um pontinho e pronto, ó. Com isso agora é só você ir lá na sua blusa costurar, né? Geralmente eu costuro a manga antes de fechar as laterais, eu acho mais fácil. Vamos aproveitar e a gente já vai fazer a barrinha. A barrinha você pode fazer depois que você fechou aqui, ó, essa parte da manga, né? Que eu acho que fica o acabamento até melhor, ou você pode fazer antes. Se você pegou, já costurou na sua blusa, né? Fechou as laterais, você vai fazer a barrinha do mesmo jeito. Como é que a gente vai fazer essa barrinha? A gente vai dobrar aqui coisa assim, mais ou menos de meio centímetro. Também aconselho ir no ferro para vincar. Dobrou meio, dobra certinho. E aí, lembra que eu falei que essa partinha aqui vai ficar escondida? É agora, ó. A gente vai jogar aqui em cima dela. Olha que lindo, gente. Pronto, ficou tudo embutido. E aí eu vou dobrar bem certinho, vou passar o ferro, vou assentar tudo isso, gente. Vai ficar uma manga, sério. Eu fiquei apaixonada com essa manga, eu achei ela muito delicada. E eu falei, vou compartilhar com as meninas, né? Várias meninas comentaram lá no Instagram que gostaram, né? Porque eu compartilhei lá numa blusa que eu fiz, então quis aqui compartilhar com vocês. Então agora é só vocês virem e passar uma costurinha reta aqui na beiradinha, que você já vai ter a barra da sua manga pronta. Gente, temos a barra da nossa manga pronta. E olha como fica bonito. Olha, tá vendo? Vai ficar assim, do lado direito, tá? E aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, a gente escondeu toda aquela sobrinha aqui dentro. E agora só ficou faltando mesmo a gente fazer os lacinhos para colocar aqui. Então, vamos lá aprender agora a montar esses lacinhos. Bom, gente, existem várias formas de fazer laços, tá, gente? Mas aqui eu vou mostrar uma das formas, tá bom? Vou pegar aqui esse tecido, que é o tecido maior. Aqui, tá vendo que tá o avesso? Então, eu vou colocar assim, ó, direito pra cima. Vou deixar o avesso agora pra fora, tá vendo? O avesso tá pra fora. A gente vai dobrar bem certinho, eu vou passar uma costurinha aqui fechando esse laço. Depois a gente vai desvirar ele. Então, a gente vai fechar aqui bem certinho.
Ó, vai ficar dessa forma aqui. Vou pegar aquele menorzinho e vou fazer praticamente a mesma coisa, ó. A gente vai pegar o lado direito, tá? Pra cima, assim, ó, de olhando pra você. Vamos dobrar de maneira que agora o avesso fique pra fora. E eu vou fechar do mesmo jeito. Se você ver que sobrou muito tecidinho aqui, ó, você pode tirar um pouquinho desse tecido, ó. Refilar um pouquinho, ó. Pra deixar menos tecido e não ficar tão grosseiro. Pronto, fizemos isso, a gente vai o quê? Desvirar isso aqui. Então, eu vou desvirar. Esse daqui é um pouquinho mais dificinho, porque ele é mais estreitinho, mas vai com calma aí que você consegue. O algodão cru é um pouquinho mais durinho, então vai demorar um pouquinho aqui, mas eu vou desvirar e já vou mostrar pra vocês. É só desvirar. Você vai desvirar esse aqui e esse maior também, a mesma coisa, ó. Você vai desvirar aqui assim, ó. Vai virando aqui, ó. Com paciência. E aí você vai colocar tudo pra dentro, essas costuras. Tá, então eu vou desvirar aqui e já mostro pra vocês. Prontinho, gente, desvirei, ó, vai ficar dessa forma. E você vai colocar, ó, essa costura assim, ó, no centro aqui, pra esconder toda essa costura, tá bom? E vamos fazer isso com essa parte menor também, ó. Um lado vai ficar liso e aqui essa costurinha vai ficar aqui atrás porque ela não vai ficar aparecendo. Agora, aqui, como eu falei pra vocês, gente, existem várias formas de fazer laço. Eu vou ensinar uma delas e eu vou fazer agora. Eu vou dobrar dessa forma aqui para me encontrar o meio. E vou fazer uma marcaçãozinha. Você faz de giz, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui de canetinha só para vocês verem. Fiz a marcação aqui, ó. E eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo que aqui tá a minha costura? É aqui que eu vou fazer isso, ó. Deixa eu tirar essas linhas aqui para não me atrapalhar. Ó. Vou colocar uma pontinha aqui. E vou pegar a outra, ó, e vou colocar um pouquinho em cima dela, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. E eu vou passar uma costura reta bem aqui em cima para prender e segurar essas duas pontinhas aqui, que fica mais fácil de eu fazer o acabamento do meu lacinho, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a princípio ele vai ficar assim. Agora eu vou pegar essa parte menor. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá a costura. Deixa ela assim pra cima. Vou pegar, ó, esse lado aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá as pontinhas, né? Os esfiadinhos. Isso aqui vai ficar pra trás. Então, eu vou colocar isso aqui assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Vou jogar pra trás essas duas pontinhas. Vou apertar assim um pouquinho. E vou colocar uma sobre a outra aqui, ó. Aí você ajeita, porque agora a costura que a gente vai passar não pode pegar no lacinho, tá? Só é pra pegar em cima desse tecidinho aqui. Então, eu vou arrumar aqui bem certinho. Não precisa fazer muito apertado, tá? E a gente vai passar uma costura reta aqui, ó, em cima dessas duas pontinhas para fechar literalmente elas. Aí, ó, tá vendo? Já vai dar o acabamento aqui, gente. Ai, vai ficar muito lindo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar essa costura aqui. E por que que eu faço um pouquinho maior? Porque fica mais fácil da gente trabalhar, pra gente poder segurar essas pontinhas aqui, ó. Então, eu vou dar um retrocesso, vou fazer a costura. Pronto. E aí, tiro aqui as linhas. E aí, essa parte maior aqui, ó, eu tiro também, ó. Prontinho. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ajeitar seu lacinho. E olha, gente, olha que gracinha que fica esse lacinho. Fala se não fica maravilhoso, gente. Sério, ficou muito fofo. Então, aqui nosso lacinho já tá pronto. E você vai fazer isso com os demais lacinhos, do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho que eu fiz esse, você vai fazer os outros, tá? E aí, vai ficar assim. E pra gente costurar na nossa manga, é muito simples. O primeiro lacinho, eu costumo colocar ele aqui assim, mais ou menos contando aqui, uns 4 centímetros. Então, o primeiro lacinho eu gosto de colocar aqui. Porque se eu colocar muito aqui em cima, ele vai ficar muito lá em cima do ombro, não fica legal, tá? Então, uns 4 centímetros aqui pra baixo, você, né, faz uma marcação. Vou marcar aqui onde eu quero costurar ele, ó. Vou marcar aqui. E essa parte, gente, eu prefiro fazer costurando à mão mesmo, sabe? Porque se eu passar uma costura aqui, vai ficar aparecendo as costuras e eu não acho legal.
Outra forma também é você utilizar uma cola própria para tecido, tá? Tem umas colas que você compra que você consegue colar aqui o lacinho. Só que ainda assim, eu aconselho dar alguns pontinhos aqui pelo avesso para ficar bem seguro esse lacinho. Então, o primeiro lacinho eu colocaria aqui, e depois a gente vai colocar um aqui no meio e outro aqui, ó. Então, vai ficar um aqui, depois vai ter um aqui no meio e um que vai finalizar aqui, tá? Então, aqui, ó, colocou ele aqui, coloca um alfinete para segurar e nada sai do lugar. Deixa eu só prender aqui assim. Posiciona ele bem certinho onde você quer que ele fique. E aí, eu venho com agulha de mão, com uma linha da cor do tecido e aqui pelo avesso eu vou fazer alguns pontinhos para segurar esse lacinho aqui no lugarzinho que eu quero ele. Bom, gente, então aqui já com o meu lacinho posicionado, eu venho aqui pelo avesso, ó. Tô aqui com a minha agulha, com a linha. Lembrando, né, eu tô utilizando uma cor para vocês visualizarem o que a gente tá fazendo. Então aqui por dentro, eu vou fazer alguns pontinhos bem pequenininhos, ó. E eu vou pegar um pouquinho do meu lacinho, mas de forma que não apareça aqui, ó. Eu vou pegar lá a parte de baixo, tá? Não deixa aparecer aqui para não aparecer os pontinhos. Então, a gente vai dar alguns pontinhos aqui, ó, para segurar esse lacinho, tá bom? E aí, você vai fazer alguns pontinhos, sabe? Vai vendo se ele já ficou bem preso. Então, aqui é na mão mesmo que eu faço. E vou vendo se ele ficou bem preso, precisa dar mais alguns pontinhos, ó. Deixa eu soltar esse lado aqui, ó, e a gente vem olhando. A gente vê que já tá bom, ok. Senão você pode voltar a dar mais alguns pontinhos para firmar bem esse lacinho e ele não escapar, tá? Porque a intenção é que ele fique bem presinho. Finalizei desse lado, eu dou um nozinho, né, para deixar tudo bem preso. Gente, eu gosto de dar um nozinho aqui assim, ó. Dou uns 3 nozinhos por garantia. Eu venho aqui, ó, do outro lado, ó. Deixa eu só olhar se tá tudo certo aqui. Se meu lacinho tá ok, deixa eu só ajeitar aqui. Tá retinho. Aí agora eu venho aqui do outro lado, ó. E faço os pontinhos aqui do mesmo jeito que eu fiz do outro, ó. Alguns pontinhos bem pequenininhos, pegando só aquela partinha interna, embaixo. E vamos fazendo esses pontinhos aqui, ó. Nosso lacinho, ó, tá preso aqui, ó. Preso. Olha que lindinho, gente. E aqui por dentro vai ficar os pontinhos, eles não vão ficar aparecendo tanto, porque você vai estar utilizando uma linha da cor do tecido, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Marcar o próximo, né? A gente tem mais um lacinho aqui e mais um aqui. Então, eu vou fazer os outros 2 lacinhos, que é igualzinho e que eu fiz esse, gente, seguindo o mesmo passo a passo. E aí a gente vai prender os demais, que é igualzinho esse. Eu só quero dar uma dica aqui, porque vocês observam que a gente não pode fechar assim, ó, porque senão não vai dar o efeito da abertura. Então, na hora que a gente for costurar o lacinho aqui do meio, eu vou dar uma abertinha assim para ficar essa abertura e ficar aparecendo, né, essa abertura na hora que a gente vestir a peça. Bom, gente, fiz aqui, ó, os outros lacinhos. Que gracinha, né, gente? Agora a gente vai costurar, ó. Eu já marquei que eu quero colocar esse um aqui, ó, bem no meio, e o outro aqui no finalzinho aqui, ó, da minha abertura, tá? Esse aqui que vai ser costurado no meio, foi isso aqui que eu falei pra vocês. Na hora que vocês forem costurar, dá uma abertinha, tá? Posiciona ele aqui para que quando você costurar, fique essa abertura aqui para dar o detalhe da nossa manga. Então, você abre um pouquinho, aí eu vou colocar alguns alfinetes aqui para segurar no lugar que eu quero. Ó, então vai ficar essa abertura, é isso que vai dar o detalhe também. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui do lado avesso e vou fazer os pontinhos que eu mostrei para vocês lá no de cima, a mesma coisa, ó. E olha que lindinha. Deixa eu tirar os alfinetes aqui. Já costuramos o outro lacinho. E tá vendo, ó? Fica a aberturinha. É isso que eu tava falando pra vocês. É importante deixar esse detalhinho aqui. Agora eu vou pegar o outro lacinho e vou colocar ele aqui, ó. Bem aqui no finalzinho, ó. Vou colocar alguns alfinetes. É importante a gente colocar os alfinetes para eles não, né? Para ele não se mexer aqui, ó. Vou colocar um aqui e o outro aqui, ó.
E aí, gente, ó. Olha, gente, que coisa mais linda que fica, né? Vou costurar ele aqui do mesmo jeito, ó. Vamos fazer os pontinhos. E aí, agora, fiquem com o resultado, gente, que eu tenho certeza que você vai, assim, se apaixonar. E, por favor, gente, quem fizer aí essa manga, compartilha comigo lá no Instagram. Promete que você vai compartilhar. Eu vou amar ver como que ficou a blusa, o vestido de vocês, tá? Marca eu lá no Instagram para que eu possa ver, tá? A sua peça, ver como que ficou, tá bom? Vou ficar aguardando ansiosa para ver a peça de vocês. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todas vocês que assistiram até o final deste vídeo, tá? E aproveite para curtir, para deixar o seu comentário, que é muito importante para manter o nosso canal ativo aí. E também compartilha com alguém que você sabe que quer aprender modelagem e costura, né? Sabe aquela pessoa que ama também modelagem e costura assim como você? Então, compartilha com ela também, para ela aprender a fazer mais essa manga e ter mais um modelo aí para ela poder aplicar nas peças dela. Ah, e não esquece de aproveitar e ir lá conferir o meu curso e não perder essa oportunidade de se tornar minha aluna e aprender muito mais conteúdo, gente. Por lá vocês vão aprender muitas técnicas, muitos modelos de manga, saias, vestidos, chemise, short, calça. Gente, sério, é o curso completo. Eu te aguardo por lá e vou ter o maior prazer em acompanhar você nessa jornada, te guiando, te dando todo o suporte que você precisa para você aprender modelagem e costura de uma vez por todas, tá? Então é isso, eu te aguardo também lá no curso e qualquer dúvida é só me chamar aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram. Então é isso, gente, aguardo vocês no próximo vídeo.